Bom, vamos dar início aqui mais essa aula e agora a gente vai tratar um pouquinho sobre para-raios, tá? E antes de mais nada, gostaria de pontuar mais uma vez que os para-raios, né, que serão tratados aqui neste tópico, eles não têm nada a ver com os para-raios do subsistema de captação lá do PDA, tá? Em relação àqueles, esses elementos eles só guardam mesmo o nome, né, de coincidente, ok? Então, só mesmo o nome, porque tanto o próprio elemento, né, visualmente, quando você compara os dois, né, o próprio desenho dos elementos são totalmente distintos e as suas funções também são totalmente diferentes, ok? Então, os para-raios que serão tratados aqui, né, para o sistema de distribuição, na verdade, eles são supressores de surtos de tensão, ok? Então, é como se fosse um DPS, né, para média tensão. É que na média e alta tensão, os para-raios, esses elementos eles ganham também o nome de para-raios, tá? Mas não tem nada a ver com os para-raios empregados no subsistema de captação lá do PDA. Muito bem, dito isso, então diz a norma o seguinte: eles devem ser utilizados, né, utilizados para raios da classe de distribuição. Então, quando vocês forem especificar, então como é que você vai especificar? Olha, é um conjunto de para-raios de distribuição, né, polimérico, ok? Capacidade de 10 kA, sem centelhador, com desligador automático. Ou seja, significa dizer que esse para-raio ele é capaz de interromper uma corrente de até 10 amperes. Ok? Conforme a especificação da distribuidora, existe essa norma aí que deve ser seguida. Para a classe de tensão de 13.8 kV, então a especificação de tensão do para-raios é 12 kV. 12 kV já atende. Por quê? Porque o para-raios ele fica ligado entre a fase e a Terra, tá certo? Então você vai ter ali 13.8 dividido por raiz de 3, né? Ou seja, você vai ter tensão de fase sobre cada para-raio. 13.8 dividido por raiz de 3 dá aproximadamente 8 kV. Então, 12 kV já contempla, certo? Então, mais uma vez, quando você for especificar, então, para-raios, né, conjunto de para-raios de distribuição, polimérico, 10 kA de capacidade, tá certo? Resistor não linear, isso é importante também, sem centelhador, com desligador automático e para a classe de 12 kV, certo? Então essa seria a especificação que vocês provavelmente farão nos seus projetos. Devem ser obrigatoriamente instalados na estrutura do conjunto de medição pelo lado da fonte. Então de praxe, né, a norma já exige que você pelo lado da fonte, você já instale um conjunto de para-raios. Você não, no caso que seja instalado um conjunto de para-raios. No caso, como está do lado da fonte, esse conjunto de para-raios, o custo desse conjunto é de responsabilidade da distribuidora. Mas os para-raios que estiverem do lado da carga, então o custo é de responsabilidade da unidade consumidora, certo? Do cliente. Perfeito? Caso o ramal de entrada seja superior a 15 metros, um segundo conjunto de para-raios deve ser instalado pelo lado da carga, na estrutura do conjunto de medição. Tá? Então aqui a gente vê a figura destes elementos, né, os para-raios. Tá? Olhando aqui esta figura, nós temos um conjunto de para-raios aqui instalados pelo lado da fonte. Então, isso aqui esse conjunto é de responsabilidade da distribuidora,
certo? A concessionária. E este outro conjunto de para-raios, tá? Eles estão bem aqui, ó. Certo? Eles estão bem aqui. 1, 2, 3, esse aqui número 5, ó. Tá? Eles estão, nesse caso, eles estão sobre o próprio transformador, ok? Sobre o próprio, na estrutura do transformador, eles poderiam também estar nessa cruzeta, instalados nessa cruzeta, mas eles estão do lado da carga, e por estarem do lado da carga, eles são de responsabilidade da unidade consumidora. Então, eles dizem o seguinte: os 3 para-raios instalados pelo lado da fonte, próximos ao conjunto de medição, juntamente com seus respectivos acessórios, são de responsabilidade técnica e financeira da Enel Distribuição Ceará. Já os 3 para-raios instalados pelo lado da carga e seus respectivos aterramentos e acessórios são de responsabilidade técnica e financeira do cliente. Ok? Então, é de praxe nós termos esse tipo de instalação. Muito bem. Unidade consumidora com ramal de entrada subterrâneo. Então aqui eu tenho os cabos de média, tá certo? Os cabos de média isolados, né? Aqui eu tenho uma entrada subterrânea, cabo de média isolado, como a gente já viu, né? Esse eletroduto de aço, né? 6 metros de comprimento. E, neste caso, nós temos aqui os para-raios do lado da fonte e os para-raios, tá certo? Do lado da carga. Tá? Os pontos de conexão de redes nuas com rede isolada. Então aqui eu tenho uma transição, né, da rede aérea, eu tenho aqui, ó, ramal de... Aqui o ramal de ligação ele é aéreo, tá? Ramal de entrada subterrâneo. Então eu tenho essa transição de ramal de distribuição aéreo para ramal de entrada subterrâneo. Então eu necessito a instalação de para-raios. Muito bem. Aqui nós temos ramal de entrada aéreo, né? Mais uma vez, ó, os para-raios. Aqui o desenho não está muito claro, mas eles estão aqui. Os para-raios do lado da fonte, né, da distribuidora. Responsabilidade, no caso aqui da Enel, né? E aqui nós temos o ramal de entrada aéreo. Aqui nós temos 3 isoladores de ancoragem para suportar mecanicamente esses condutores, né? São 3 isoladores de ancoragem, bem aqui, fixados aqui, na estrutura, né, do abrigo, né, da subestação. Aqui nós temos as buchas de passagem, certo? As buchas de passagem, né? E imediatamente antes das buchas de passagem nós temos os 3 para-raios do lado da carga, portanto, de responsabilidade do cliente, né? Quando a SE for abrigada, deve se localizar imediatamente antes das buchas de passagem de entrada. Ok? Então, eles estariam localizados aqui. Quando a subestação for de instalação exterior aérea, deve se localizar na estrutura de transformação. Então, nós temos aqui, olha só, esses para-raios, eles podem estar nessa cruzeta ou então no próprio transformador, né? A gente já mencionou alguns slides atrás, nós temos os para-raios do lado da fonte e temos os para-raios do lado da carga, né? Então, eles podem estar localizados na própria estrutura do transformador, tá certo?
E neste caso, nós temos a certeza de que estes são os para-raios da unidade consumidora, né? Os para-raios da carga, porque os para-raios do lado da fonte, eles precisam estar antes do conjunto polimérico, né? Conjunto de medição polimérico, ok? Então, eles precisam estar antes, né? A montante do conjunto de medição polimérico, ok? Então, o conjunto de medição não está nessa estrutura, então os para-raios da fonte devem estar antes dele. Então, esses aqui só podem ser os para-raios da carga. Como já havia falado, eles podem estar montados na cruzeta ou então na própria estrutura do transformador. Bom, pessoal, aterramento de subestações, né? Esse ponto é um ponto bem importante e eu acho que eu já tinha comentado com vocês, nessa nova atualização da norma, né, ET 942, ela fala muito pouco, trata muito pouco desse assunto, né? Então a gente vai tentar tratar desse assunto assim, de uma maneira como nós tratávamos até antes da ET 942, ou seja, seguindo as normas, né, seguindo a ET 125 e as normas mais específicas, como essa que vocês estão vendo aí, NBR 15751 e 3E80, que são normas de referência, esta no Brasil, e a norma do I3E em termos mais globais, normas de referências no que se diz respeito, ou quando se trata de aterramento de subestações. Okay? Mas realmente a ET 942 ela está deixando um pouco a desejar sobre esse aspecto. Tá? Então, os equipamentos da subestação devem estar sobre a área ocupada pela malha de terra. Então, eu tenho a malha de aterramento, né? Então, toda aquela área sobre a malha de terra, tá certo? Toda aquela área que delimita a malha de aterramento, ela deve estar sendo ocupada pelos equipamentos da subestação. Tá? Então, os equipamentos da subestação precisam estar ali. Isso é a premissa básica. Não pode a priori estar fora, né, daquela área delimitada pela malha de aterramento. Ok? Aí ele diz, quando isto não for possível, o interessado deve constar a Enel. E quando é que isso não é possível? Às vezes você tem grandes empreendimentos, como por exemplo shopping centers, onde você tem 3, 4 pavimentos, né, 3, 4 andares, e você tem a necessidade de colocar um transformador, uma subestação, no terceiro, quarto pavimento, digamos assim. Então fugiria a esta regra, tá? Esta regra inicial, ok? E aí você precisa consultar a Enel nesses casos, né? Mas você tem que garantir sempre a equipotencialização, sempre, ok? Então, muito embora ele esteja numa posição onde não é possível fazer uma malha de aterramento embaixo dos equipamentos que compõem a subestação, é necessário você manter a equipotencialização, ou seja, levar um condutor até o aterramento da subestação, certo? Desde a malha de aterramento até a subestação propriamente dita. Perfeito? Então ele diz, a adequação do eletrodo de aterramento, né, com a tensão de contato máxima deve ser comprovada por meio de cálculo ou medição. Né? A adequação do eletrodo de aterramento com a tensão de contato máxima deve ser comprovada por meio de cálculo ou de medição. Se for por cálculo, este deve estar em conformidade com a ABNT NBR 15751. Essa norma ela trata sobre aterramento de subestações, tá? Mas ela se baseia neste padrão aqui,
né, essa norma que também trata do mesmo assunto, né, aterramento de subestações, é a norma do I3E, I3E 80, certo? Uma norma de referência internacional, ok? Então, assim, a norma brasileira, né, a 15751, ela te mostra, né, todas as etapas, equacionamento, modelagem, para que você possa fazer todo esse cálculo. E a ET 942, ela exige, né, um projeto de subestação, ou seja, o projetista ele precisa justificar, né, através de um projeto, o aterramento da subestação. Tá? Muito embora, isso está na norma, mas muito embora não é o que a gente vê no dia a dia em termos de cobrança. Por exemplo, é bastante comum, quando você tem subestações aéreas, você utilizar aquela premissa inicial, aquele projeto inicial, meio que receita de bolo, né, que é inclusive retirado das normas anteriores, ET 125, por exemplo, onde você tem ali 6 hastes de aterramento, né, dispostas com espaçamento mínimo de 3 metros, e a norma exige com cabo de cobre nu, né, a interligação entre essas hastes, de no mínimo 35 milímetros quadrados. A gente vai discutir um pouco mais à frente, a gente vai discutir mais sobre esse tema. Tá? Então, isso aí é um projeto padrão. Mas a norma ET 942, ela exige o projeto, né? Como quem diz assim, olha, a gente não vai aceitar um projeto padrão, mas aceita, né? O que se tem visto atualmente é que se submete projetos de subestações com esse tipo de projeto padrão para aterramento da subestação e o projeto é aceito, ok? Mas se você quer justificar através de cálculo, então você tem que lançar mão destas normas aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Então, se for por meio de cálculo, essa justificativa, né? Ele está tratando aqui da adequação do eletrodo de aterramento, né, com a tensão de contato máxima. Então, se for através de cálculo, deve estar esse cálculo em conformidade com a NBR 15751. Muito bem. Os eletrodos de terra verticais devem ter dimensões mínimas de 2,40 metros de comprimento, ok? Podem ser constituídos de vergalhão de aço cobreado, diâmetro mínimo de 15 milímetros. Então, essa haste é uma haste de alta camada, né? Se chama desta maneira, porque você tem aço cobreado e ela é de alta camada porque a espessura desse cobreamento, né, esse tratamento que é feito sobre o vergalhão de aço, ele precisa ter uma espessura mínima de 257 micrômetros. Tá certo? 257 micrômetros. E aí se diz, quando você lança a mão de um vergalhão com essa característica, de que é um vergalhão apropriado e ele é chamado de haste de alta camada. Tá? Diâmetro mínimo de 15 milímetros, né, 1,5 centímetros, ou de outro material que preserve suas condições originais ao longo do tempo. Tá? Devem ser utilizados no mínimo 6 hastes de aterramento, aquele procedimento padrão, né, básico que eu falei para vocês ainda há pouco. Isso aqui seria uma consideração inicial. Por quê? Porque em alguns casos, tá? A partir do momento que vocês começarem a fazer os projetos, né, de subestações,
na prática, vocês vão ver que em alguns casos, esse procedimento padrão aí com 6 hastes, né, interconectadas com cabo de cobre nu, 50 milímetros quadrados, né, de diâmetro. A norma exige, na verdade, a ET 125 exigia mínimo de 35, mas por outro lado, né, a NBR 5419 para o SPDA, ela exige um mínimo de 50. Então, a gente utiliza 50 como padrão para tudo, certo? Então, já estou adiantando aqui para vocês. Pois bem, como eu estava falando, muitas vezes você não consegue, tá certo? Você não consegue aquela resistência de aterramento mínima que a norma exige, de 10 ohms. Apenas com essas hastes. Então, você coloca mais hastes, tá certo? Melhora ali a tua malha de terra, né? Reforça o cabeamento. Então, você vai tomando essas atitudes para que se consiga esta resistência mínima, né? Resistência de aterramento mínima igual, né? Ou inferior a 10 ohms, né? Máximo de 10 ohms. Bom, por que isso? Porque se você não faz desta maneira, o teu projeto corre o risco de você precisar refazer, né? Reprojetar essa malha. Ok? Então, para evitar isso, para evitar retrabalho, né? Reprojeto, então você toma logo essa atitude, né? E você vai fazer um projeto básico, mas quando você fizer a montagem, você medir a resistência ao aterramento, se não der os 10 ohms, você vai ter que reprojetar. Não tem conversa, né? Uma espécie de retrofit que você vai ter que fazer na sua malha de aterramento da subestação. Okay? Lembrando que para cada poste que você tiver, então, digamos, se você tem um padrão tal que o transformador, a subestação aérea está em um poste e o conjunto polimérico no outro poste. Então, para cada poste você precisará ter aquele poste precisará da sua própria malha de aterramento, né? Nesse padrão assim mínimo, né, para consideração inicial de 6 hastes, ok? Então cada poste precisará ter a sua própria malha de aterramento, ok? Muito embora a equipotencialização sempre, isso é uma premissa básica, sempre ela deva ser garantida. Bom, o que a norma antiga trazia era isso aqui, ó, justamente esse desenho aqui com esta sugestão, né? Então ele tinha aqui as 6 hastes, né, de aço cobreado de alta camada, né? Ou seja, espessura mínima do cobre 257 micras ou micrômetros, né? E interligação através de cabeamento de cobre nu. Aí ela fala mínimo de 35 milímetros quadrados, né, de diâmetro. Mas tem aquela consideração que eu falei para vocês, de que a 5410 já exige para o SPDA mínimo de 50, então você usa 50 milímetros quadrados para tudo, tá certo? Extensivo para SPDA e malha da subestação, malha de aterramento da subestação. Tá? E levando em consideração sempre essa resistência de aterramento mínima de 10 ohms. Se você quiser fazer o projeto, tá? Se você quiser fazer o projeto dessa malha, aí você vai precisar de várias informações, tá certo? Porque a resistência de aterramento ela vai depender diretamente da tua corrente de curto-circuito fase terra, porque é por ali que essa corrente vai circular, tá certo? Outra coisa que vai ser necessária é a resistividade do solo.
E não é uma coisa muito trivial a resistividade do solo para que você tenha essa informação. E se você quer fazer um trabalho bem feito, muitas vezes você precisará estratificar esse solo, né? Fazer um tratamento químico no solo para melhorar as condições de resistividade do solo. Então, não é coisa tão trivial. E pode complicar um pouco a depender do terreno onde você está montando essa subestação. Muito bem. Então, mais alguns pontos, né, que a norma antiga, não é, pessoal? Como eu falei, a norma atual, ela não traz nada disso. A gente retirou isso aqui, Gustavo e eu, da norma antiga e estamos considerando essa questão de que isso aqui ainda tudo é válido, né, com relação a ET 942. Bom, distância entre as hastes de aterramento, mínimo 3 metros. Tá? Disposição retangular. Condutor de aterramento que liga o terminal, o BEP, a malha de terra, né? O barramento de equipotencialização principal, ele é interligado à malha de terra por um condutor de seção mínima 50 mm². E o condutor de aterramento que interliga as hastes, ela exige mínimo de 35 mm², mas eu sugiro que vocês já usem 50 para ficar em conformidade com a 5410 com relação à malha lá do SPDA. Malha de aterramento do restante do empreendimento. Devem ser ligados ao sistema de aterramento por meio de condutor de cobre nu, de seção mínima de 25 mm², os seguintes componentes. Aí, olha só, você vai ter que aterrar tudo, pessoal. Não tem conversa. Aqui a gente vai precisar aterrar tudo. Portão, tudo que for metálico, tá certo? Vai ser aterrado. Então ele está dizendo aqui, ó, ferragens, portas, telas metálicas. Muitas vezes você precisa colocar telas metálicas para, principalmente nos combongós, né, para ventilação, né, utilizado para ventilação, para evitar a entrada de animais. Então você precisa colocar telas metálicas. Essas telas também precisam ser ligadas à malha de aterramento da subestação. Blindagens, carcaças de trafos, geradores, disjuntores, capacitores, cubículos, invólucros metálicos, neutro do trafo e do gerador, os condutores de proteção, etc, etc, etc. Ok? Então, tudo que for... Aqui eu trouxe algumas figuras para que a gente possa ver direitinho sobre o que eu estava falando. Olha só. Então, essas grades aqui, tá certo? Tudo isso aqui, porta metálica, tudo isso precisa ser conectado à malha de aterramento, tá? Tudo isso precisa ser conectado à malha de aterramento. Muito bem. Nesse caso aqui, ó, olha que coisa interessante. Aqui você tem uma subestação abrigada, mas o conjunto polimérico ele está aqui no poste. Então você precisa de uma malha de aterramento aqui, precisa de uma malha de aterramento aqui. Essa malha de aterramento da subestação abrigada, geralmente o que o pessoal faz é simplesmente pegar a área da subestação, faz a malha de aterramento aqui embaixo, né, toda, tá certo? Para salvaguardar aquela premissa de que todos os equipamentos da subestação eles devem estar contidos em uma área que esteja no limite da malha de aterramento, tá? E sobre essa malha de aterramento. E aqui você precisaria de outra malha do poste, e essas duas seriam interligadas, tá? Ok, vamos adiante. Devem ser aterradas as blindagens de cabos subterrâneos em uma das extremidades. Isso é um item bastante importante, porque veja bem, pessoal, às vezes vocês vão se deparar no mercado, muitas vezes, com as pessoas aterrando em ambas as extremidades, tá? Você aterra a blindagem em ambas as extremidades. Isso está errado, não pode acontecer isso. Tá? Nunca façam esse tipo de conexão. Aterramento
das blindagens dos cabos em ambas as extremidades. Nunca deve ser promovido esse aterramento em apenas uma das extremidades. E aí eu justifico. Olha só, a blindagem é uma malha, né? A blindagem do cabo é uma malha extremamente frágil, quando comparada com o restante do cabo. Então, se acontece algum problema de curto-circuito, estando as duas extremidades da blindagem aterradas, você pode ter uma corrente circulando por essa malha muito alta. E aí ela vai circular por toda a malha, vai arrebentar a malha, porque ela é muito frágil, tá certo? Quando comparada ao restante do cabo, né? Cabo propriamente dito, que suporta corrente de verdade. Então você vai ter ali, pode ter uma corrente muito elevada, vai danificar a malha e você vai perder todo o cabo. Então não pode fazer isso, né? Os pontos de conexão das partes metálicas não energizadas ligadas ao sistema de aterramento devem ser isentos de corrosão, graxa e tinta protetora. O condutor de aterramento, quando sujeito a eventuais contatos de pessoas, deve ser protegido por eletrodo de PVC. Isso aqui é bem interessante, muito interessante, mas muitas vezes, né, estou trazendo aqui mais um aspecto do dia a dia para vocês, muitas vezes o que você vê é esse condutor, né, o que você vê é ausência de eletroduto de PVC, e você vê o condutor exposto, né, ou seja, colocando pessoas, tá certo? Né? Colocando pessoas podendo colocar pessoas em contato com esse, você pode ter pessoas em contato com esse condutor, tá certo? E aí você poderia ter um acidente, desde que a malha não esteja muito bem projetada, e se porventura circula, tá certo, alguma corrente de fuga por esse condutor. Então esse fato pode estar colocando pessoas em risco, né? Então a norma prescreve que esse condutor de aterramento ele deva estar contido ou protegido por um eletroduto de PVC, mas muitas vezes isso não ocorre. As capas metálicas dos cabos devem ser ligadas à terra na extremidade localizada na subestação da unidade consumidora. A segunda extremidade, localizada na estrutura de medição, não deve ser enterrada. Pela mesma justificativa aqui da primeira, do que nós havíamos falado lá em cima. Tá certo? Então, esses pontos eles são bem importantes, tá? Eram presentes, eles estavam presentes, né, nas normas anteriores, mas essa norma você não encontra nenhum desses tópicos. Todas as ligações devem ser feitas com conectores apropriados, preferindo-se a utilização de solda exotérmica. Então, a depender do tipo, tá certo, de conexão, olha só, tem uma conexão aqui em T, certo? E aí tenho essa conexão aqui direta, não tem nenhuma ramificação. Para cada tipo de conexão, eu terei um molde, né, de solda específico, né? Eu posso fazer essa conexão através de solda, que é o mais apropriado. Então, se você tem conexões que estarão enterradas, sempre devem ser através de solda exotérmica. Para outras conexões, para conexões que estejam por exemplo, em caixas de inspeção, tá certo? Caixas de passagem, você pode utilizar a conexão através de parafuso. O problema do parafuso é que tem a questão de
aperto, né? Então ali é um ponto onde a resistência de aterramento, a resistência de contato, ela pode ficar bem alta, né? Por dois motivos. A questão do aperto, tá certo? E também a questão de corrosão. Ali é um ponto onde pode ter corrosão, certo? Mais sujeito à corrosão, e a corrosão ela contribui para que você tenha o valor dessa resistência de contato elevada. Muito bem. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês, né, numa planta, né, como que ficaria. Esse aqui é um detalhamento, tá certo? Para uma subestação de 75 kVA. É uma subestação aérea. Como que ficaria o aterramento? Então eu teria aqui 6 hastes, né? Aquela premissa básica que falei para vocês ainda há pouco. 6 hastes com interligação através de cobre, de condutor de cobre nu, certo? 50 milímetros quadrados de diâmetro, tá? E espaçamento no mínimo 3 metros. Tá? Espaçamento mínimo de 3 metros. Aqui nós temos um detalhamento, né, da subestação aérea, do próprio transformador. Então o que ocorre? Embaixo eu vou ter a malha de aterramento, né, a malha de terra, tá certo? E aí vai subir um condutor por dentro do poste, e esse condutor ele vai se conectar a tudo que for metálico. Tudo. Carcaça do transformador, suporte metálico dos para-raios, tá certo? Isolador de ancoragem, tá? O que você tiver de metálico, tá certo? Você precisará conectar a malha de terra, certo? Se você tem algum quadro, né, às vezes você tem um quadro de proteção ali de baixa tensão no próprio, como está desenhado aqui, né? Então aqui você tem essa caixa ou quadro de proteção de baixa tensão. Aqui no próprio poste também precisa estar, quando ela sendo uma caixa metálica, precisará estar conectada ao aterramento, né? E aqui, no outro poste, né, aquele exemplo que eu citei para vocês, no outro poste vocês terão, né, o conjunto polimérico para medição do sistema de faturamento. Então, também nós teremos um condutor, né, vindo lá do aterramento, da malha de aterramento, por dentro do poste e se conectando a todas as partes metálicas, né, presentes aqui nessa estrutura. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria discutir um pouco com vocês, né, sobre o aterramento da subestação. Tá? E aí a gente vai conversando, né? Espero que vocês aproveitem bem este vídeo. E aí até a próxima, vocês aguardem os próximos vídeos.